Agora, para a gente finalizar aqui a aula de hoje, conflito aparente de normas penais. Conflito aparente de normas penais. Conflito aparente de normas penais. É assim, para que haja um conflito aparente de normas penais, para que haja então um conflito aparente de normas penais, nós temos que ter um fato e, em tese, a gente pode verificar a aplicação de duas ou mais leis. Então, ó, há um fato e, em tese, a aplicação de duas ou mais leis que, abstratamente, podem sim ser aplicadas naquele caso concreto, tá? Essas leis devem estar vigentes? Sim, ambas as leis devem estar vigentes. Por quê? Se a gente estiver falando de conflito aparente de normas no tempo, aí a gente já aplica o quê? Os princípios da anterioridade, princípios ali relacionados à aplicação da lei penal no tempo. Aqui, no conflito aparente de normas penais, ambas as leis devem estar o quê? Vigentes. Então, as leis devem estar vigentes. Isso vai cair na sua prova, hein? Depois não fala que eu não disse. Vou até postar esse pedacinho do vídeo aqui lá nas redes sociais, depois na segunda-feira, depois da aplicação da sua prova. Tamo junto? Vamos lá. Quais são os princípios aqui para solucionar esse conflito entre normas penais aparentemente aqui em conflito, né? São 4 princípios. Princípio da especialidade, subsidiariedade, consunção e o princípio da alternatividade. Vou falar inicialmente aqui do princípio da especialidade. E anote aí no seu caderno, norma especial prevalece sobre norma geral. Norma especial prevalece sobre norma geral. Norma especial prevalece sobre norma geral. Prevalece sobre norma geral. Então, qual que há de prevalecer? Isso, muito bem, a norma especial. Especial. Agora eu pergunto, pessoal, essa norma especial, ela prevalece se ela for mais grave ou se ela for mais branda? Independentemente. Continua no seu caderno aí. Prevalece sobre norma geral, vírgula, independentemente de ser mais grave ou mais branda. Independentemente de ser mais grave ou mais branda. Independentemente de ser mais grave ou mais branda. Coloquei aqui especial, né? Prevalece. 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 Fechou? Então, norma especial prevalece sobre norma geral. Olha, um detalhe aqui que vai aparecer na sua prova, se for uma questão que bem decoreba sobre os princípios, ele não perguntar sobre exemplos aqui, olha, o princípio da especialidade ele é analisado no plano abstrato, não precisa de analisar o fato concreto. Eu pego 2 leis e leio. Aí eu vejo que há um aparente conflito. Eu soluciono o conflito aqui no plano abstrato, independentemente do fato no caso concreto. Fechou? Então, nós temos caderno aí. A análise deste princípio é verificada no plano abstrato. A análise deste princípio é verificada no plano abstrato. Ou seja, analisa-se as leis em tese. Analisa-se as leis em tese. Beleza? Então não precisa de analisar o caso concreto. Eu posso analisar aqui, é lógico que vou analisar o fato, vou verificar qual lei será aplicada, mas eu vou comparar as leis, independentemente do fato. Entendeu? Vamos lá. Qual que é o primeiro exemplo aqui? O primeiro exemplo é o homicídio e o infanticídio. Qual que é especial? Isso, infanticídio. Porque o infanticídio traz normas especializantes. O infanticídio é matar alguém também? Sim. Só que é matar o próprio filho sob influência de estado puerperal durante ou logo após o parto. Então, o primeiro exemplo é o homicídio e o infanticídio. Qual que prevalece? O infanticídio. Qual é mais grave? O homicídio. Mas o infanticídio, por ter normas especializantes, ele prevalece sobre o crime de homicídio. Ficou claro aqui? Outro exemplo que também a gente pode solucionar aqui, que é o contrabando e o tráfico internacional de drogas. No que consiste o contrabando? Importar ou exportar mercadoria proibida. Pergunto, é permitida ou é proibida a importação de maconha? Isso, é proibida a importação de maconha. Então é contrabando? Não, tráfico de drogas. Aplicando aqui a norma de aumento de pena do artigo 40, que é o tráfico internacional de drogas, transnacional. Fechou? Então anota no seu caderno. Exemplo número 1, homicídio e infanticídio. Homicídio e infanticídio. Qual que prevalece? Infanticídio, norma especial, que pode estar dentro do mesmo diploma, né? Do mesmo código.
E pode estar em normas, em diplomas também diferentes, que é o segundo exemplo. Qual é? Isso, muito bem. Contrabando, que está no Código Penal, artigo 334-A, artigo 334-A do Código Penal, e o tráfico internacional de drogas, está na Lei de Drogas, artigo 33, caput, com o aumento de pena do artigo 40, né, por ser um tráfico transnacional. Beleza? Então, contrabando e tráfico de drogas. Notem que no primeiro exemplo, a norma especial é mais branda. E no segundo exemplo, a norma especial é mais grave, tá? Então, nesse caso aí, princípio da especialidade, analisando aqui no plano abstrato. Vamos agora analisar o princípio da subsidiariedade. Subsidiariedade, letra B, é assim. A subsidiariedade, eu aplico aquele tipo penal, desde que no caso concreto não configure outro crime. Desde que no caso concreto não configure outro crime. Beleza? Aí agora eu vou depender da análise do caso concreto. Porque se configurar outro crime, essa outra norma há de prevalecer. Então, qual que é subsidiário? Geralmente é um crime mais brando que é subsidiário em relação ao crime mais grave aqui. Ficou claro? Anota nos cadernos aí. Princípio de subsidiariedade. Neste caso, aplica-se o tipo penal, se não configurar outro crime que em tese é mais grave. Se não configurar outro crime que em tese é mais grave, tá? Se não configurar outro crime que em tese é mais grave. Nós temos aqui dois exemplos, que é a subsidiariedade expressa e a subsidiariedade tácita. Subsidiariedade expressa e tácita. Vamos falar inicialmente aqui da expressa. Qual que é um exemplo de subsidiariedade expressa? Nós temos aqui, por exemplo, o dano qualificado. No crime de dano qualificado, nós temos quatro qualificadoras. Quais são elas? Primeiro, violência, grave ameaça. Então, se no crime de dano eu estou quebrando lá saveiro, quebrando a saveira e tal, aí veio um gordinho e fala assim, não, o proprietário, o gordinho, que é o proprietário, né? Assim, não quebra minha saveiro não, pessoal, fica quieto, senão eu te mato. Violência grave, ameaça. Neste caso, se houver violência grave, ameaça, é qualificadora do crime de dano, tá? Mas eu também posso empregar substância inflamável ou explosiva. E temos outras qualificadoras, que é se o bem pertencer à administração direta ou indireta, ou se houver prejuízo considerável para a vítima ou motivo egoístico. Agora, dentre essas qualificadoras, se eu empregar substância inflamável ou explosiva, só será o crime de dano qualificado se não configurar crime mais grave. Por exemplo aqui, suponhamos que eu ateei fogo na saveiro, e aí só será dano se não configurar o quê? Um incêndio. Só será dano se não configurar um outro crime que seja o quê? Mais grave. Ficou claro aqui? Então, neste caso, é o dano qualificado por substância inflamável explosiva é uma subsidiariedade o quê? Expressa. Toda vez que o tipo penal disser pra gente que aplica-se esta pena desde que não configura crime mais grave, esse é um crime o quê? Subsidiário. Esse é o princípio da subsidiariedade. Nos crimes de perigo, lá do artigo 130 até o artigo 137, né, que inclui aqui a RICH 136, a gente vai encontrar lá vários crimes que são subsidiários de forma o quê? Expressa. Anote então um exemplo aí no seu caderno. Dano qualificado pelo emprego de substância inflamável ou explosiva. Dano qualificado pelo emprego de substância inflamável ou explosiva. É uma subsidiariedade expressa. E não posso deixar de falar aqui, né, da subsidiariedade tácita. A lei não fala nada, mas mesmo assim o crime é subsidiário. Por quê? Eu só vou aplicar aquele crime se não configurar crime mais grave. Mas eu só vou fazer isso quando a lei disser expressamente, não, tem a tácita. Qual que é o exemplo aí? Anote, segundo exemplo, o crime de constrangimento ilegal. O crime de constrangimento ilegal só configura constrangimento ilegal se não configurar crime mais grave. Quais são os exemplos de crimes que prevalecem sobre o constrangimento ilegal? Isso, anote aí no seu caderno. Exemplos de crimes que prevalecem sobre o constrangimento ilegal. Tortura. Segundo, extorsão do artigo 158. E terceiro, estupro do artigo 213 do Código Penal. Os três crimes aí, tortura, extorsão e estupro, são constrangimentos legais. O agente constrange mediante violência ou grave
ameaça. A vítima fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Só que tem alguns elementos que fazem com que a tortura, a extorsão e o estupro prevaleça sobre o crime de constrangimento ilegal. Então só será constrangimento ilegal se não configurar o crime mais grave. Ficou claro aí? Essa é a subsidiariedade tácita. Anote então no seu caderno aí, constrangimento ilegal em relação aos demais crimes. Fechou? Olha um outro exemplo aqui de subsidiariedade, é o furto em relação ao roubo impróprio. Por exemplo, furtei, vou lá e pego o pincel, furto. Aí o dono fala assim, devolva-me. Eu falo assim, ó, fica quieto, senão eu te mato. Neste caso, até o momento em que eu falei para ele ficar quieto, senão eu matava, era o quê? Furto. Aí quando eu ameacei, aí configurou o quê? Roubo. Evoluiu. Anote então no caderno aí, furto em relação ao roubo impróprio, né? Furto em relação ao roubo impróprio. Inicialmente é furto, ele evoluiu para o roubo. Só seria furto se não configurasse o quê? Crime mais grave. Fechou? Bem, próximo princípio aí, nesse conflito aparente de normas aí, é o princípio da consunção. Olha, o princípio da consunção, ele é bem tranquilo aqui, tá? Na dicção, e a diferença entre a consunção e o princípio da especialidade é que a consunção eu analiso no caso o quê? No caso concreto. Eu analiso fatos no caso concreto, para eu verificar qual lei eu vou aplicar. Agora aqui na especialidade não, eu já analiso qual a melhor lei que é aplicável àquele caso, tá? Então eu analiso um plano abstrato, eu analiso as leis que estão em conflito. Aqui eu analiso primeiro o fato para decidir qual lei eu vou aplicar. Ficou claro aqui? Fechou? Vamos lá. Anotei no seu caderno, princípio da consunção. Neste caso, o crime mais amplo ou crime mais grave absorvem do verbo absorver, né? Absorvem o crime menos amplo ou crime menos grave. O crime mais amplo ou crime mais grave absorve o crime menos amplo ou crime menos grave. Beleza? Tem outro conceito aí, ponto, coloque na frente. Também haverá consunção quando o crime fim absorver o crime meio. Quando o crime fim absorver o crime meio. Então, o crime mais amplo ou mais grave absorve o crime menos amplo ou menos grave, ou o crime fim absorve o crime meio. Fica mais fácil assim para você lembrar, toda vez que você falar de consunção, um desses dois conceitos vão abranger. Agora, em prova, ele vai trazer exemplos doutrinários aqui, que ficam até mais fáceis para vocês. Primeiro exemplo aí de aplicação da consunção é o crime progressivo. O que é o crime progressivo? Olha, o crime progressivo, o agente, ele quer praticar um crime, só que para que eu consiga chegar a esse crime, eu preciso praticar crimes meios, né? Que são crimes que ficam ali ou nos atos de preparação, nos atos de execução. Então, dentro da preparação, dentro da execução, se eu praticar crimes que são desdobramentos lógicos para o crime que eu quero praticar, eu vou chamar esse crime de quê? Progressivo. O dolo é um só, o agente quer praticar o crime fim. E se eu praticar crimes meios aqui, aí configura o quê? O crime progressivo, que é o mesmo primeiro exemplo. Exemplo aqui de crime progressivo. Para eu matar alguém com emprego de faca, eu tenho que lesionar? Sim. Com emprego de faca, lógico, né? Eu tenho que lesionar. Então eu lesiono a pessoa querendo matá-la. Qual é o meu dolo? Homicídio. Então eu pratiquei uma lesão corporal e o homicídio? Pratiquei. Mas eu vou responder somente pelo crime de homicídio. Por quê? A lesão corporal ela é absorvida pelo crime de homicídio, já que o agente tinha dolo de matar. Ficou claro aqui? Beleza? Anote então nos cadernos aí. Crime progressivo, o exemplo aí, homicídio. Homicídio, que em regra depende da prática de lesões corporais. Que em regra depende da prática de lesões corporais. É lógico que tem alguns casos de homicídio que não precisa de lesões corporais, tá? Mas um exemplo aí da faca. Então, a faca, pratiquei lesões para praticar o crime de homicídio, crime progressivo. Aí nós temos a progressão criminosa, tá? Segundo exemplo aí no seu caderno, progressão criminosa. Qual a diferença do crime progressivo para a progressão criminosa? Basicamente, o exemplo vai ser o mesmo, só vai mudar o dolo do agente. Na progressão criminosa, o agente quer praticar um crime mais brando,
Aí ele pratica, consuma. Aí ele fala assim, não, eu quero praticar agora um crime mais grave. Ele vai e pratica o crime mais grave, tá? Neste caso, aquele crime mais brando que já estava consumado será absorvido pelo crime mais grave se no mesmo contexto ele quis evoluir, tá? Então ele tinha um dolo de praticar um crime mais brando e aí o dolo dele evoluiu durante a execução do fato para um crime mais grave. Ele responde somente pelo crime mais grave. O exemplo é o mesmo homicídio, mas vamos lá. Inicialmente o agente só queria lesionar, ele não queria matar. Ele enfia a faca no braço da pessoa querendo só lesionar. Aí o cara começa a gritar, ah, rapaz, gostei do seu grito. E pá, e gostei do seu grito. E pá, agora eu vou te matar. Você viu que evoluiu durante a execução? Neste caso, houve a progressão criminosa. Inicialmente ele tinha um dolo de praticar um crime menos grave e depois ele quis praticar o crime mais grave. Então, neste caso, também aplica aqui a consunção. Anote então, descadernei o exemplo. Inicialmente, o agente quer praticar lesões corporais. E durante a execução do fato, ele evolui querendo praticar o homicídio. E durante a execução do fato, ele evolui querendo praticar o homicídio. Ficou claro? Progressão criminosa, outro exemplo aí de consunção. Agora vamos lá falar de atos impuníveis. Esses atos impuníveis, eles não são puníveis por serem atos preparatórios, atos concomitantes ou atos supervenientes à prática do fato que o agente quis praticar, tá? Então, por exemplo, aqui, o furto. O agente quer praticar o crime de furto. E depois que ele furta, ele vende. Pergunta, ele vai responder por furto e por estelionato, por vender algo que não lhe pertence? Não, ele vai responder somente pelo crime de furto, porque pressupõe que ele queria vender o carro depois de ele ter o quê? Furtado, tá? São os atos impuníveis após a prática do furto. E tem atos também antecedentes, atos preparatórios aqui, que serão absorvidos. Por exemplo, o agente que emprega aqui no caso de um crime de roubo, né? Vamos falar do roubo aqui, porque no furto seria qualificadora. Ele quebra o vidro do carro, vê que a mulher está lá dentro, quebra o vidro do carro, aponta a arma na cabeça dela e pede para ela passar o celular. Então, olha, quebra o vidro do carro, aponta a arma que está lá dentro e pede para passar o celular. Ele vai responder pelo crime de dano ali, que é um ato anterior ao fato de roubo? Não, ele responde somente pelo roubo em si, tá? Pelo roubo do celular. E o dano impunível é um ato impunível antes da prática do crime de roubo. Fechou? Tamo junto? E o último exemplo aí é o crime complexo. Crime complexo. O crime complexo é aquele que resulta da junção de dois ou mais crimes. Por exemplo, o roubo em si. O roubo é a junção de furto, subtrair coisa imóvel para si ou para outrem, mais grave ameaça ou mais lesão corporal leve, né? Mais violência. Suponhamos que o agente pratique a lesão ou a grave ameaça durante a execução do roubo, da subtração aqui. Ele responde pelo crime de lesão ou pelo crime de ameaça mais o crime de furto, ou responde somente pelo roubo? Isso, somente pelo roubo, que é o crime que absorve os outros dois crimes aqui. Ficou claro aqui, pessoal? Tem o chamado crime complexo. Os meios de execução ali são também o quê? Absorvidos. Fechou? Eu anotei a súmula 17 do STJ, que fala que, súmula 17 do STJ, vai falar pra gente que o falso, quando ele se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Anote então no caderno aí. Quando falso são os crimes contra a fé pública, tá? Moeda falsa, documento falso, cheque falso, papel público falso, tá? Então anote aí, quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido, pelo princípio da consunção. Pelo princípio da consunção. Fechou? Exemplo aqui, eu falsifico um papel moeda, penas de 2 a 12 anos. Pri, eu falsifico moeda, que é o crime de moeda falsa, é 2 a 12 anos? Sim, eu passo para frente. Se eu falsifiquei só aquele para passar para frente, aí eu respondo pelo crime de estelionato, que é a pena de 1 a 5 anos. Ih, professor, não entendi não. É porque o falso, neste caso, é meio de execução do crime de estelionato. Então não respondo pelo crime de falso se não houver mais potencialidade lesiva.
Isso também ocorre com o descaminho. Anote a observação 2. Quando o falso se exaure no descaminho, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido pelo princípio da consunção. Quando o falso se exaure no descaminho, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido pelo princípio da consunção. Exemplo aqui, o agente que falsificou moeda para pagar o tributo. Aí ele paga o tributo com dinheiro falso. Pergunta, ele responde pelo falso e pelo descaminho ou só pelo descaminho? Isso, só pelo descaminho, entendimento do STJ, princípio da consunção. E por fim, aí, letra D no caderno, princípio da alternatividade. Princípio da alternatividade. Aqui é muito mais fácil, tá? Você vai encontrar o princípio da alternatividade nos crimes plurinucleares. O que é um crime plurinuclear? É aquele que tem mais de um núcleo, mais de um verbo. Por exemplo, o crime de homicídio tem quantos verbos? Um só. Então ele é mononuclear. Agora, o crime de participação no suicídio tem induzir, instigar, auxiliar. 3 verbos ao suicídio, né? Então eu induzo alguém a se matar, você podia se matar, tá fazendo hora extra aqui nesse planeta. Ah, eu não sei, toma aqui a arma, se mata. Pratiquei quantas condutas? 2. Primeira de induzir, segunda de auxiliar, o auxílio, né? Pergunta, respondo por quantos crimes de participação no suicídio caso ele se mate com a minha arma? Por um crime só. Respondo somente por um crime de participação no suicídio. Quando houver mais de um verbo no mesmo tipo penal, a gente aplica o princípio da alternatividade. Quando a gente praticar mais de um verbo no mesmo contexto fático, responde por apenas um crime. Outro exemplo aí, tráfico de drogas. Eu importo a droga, transporto a droga para o meu estado e vendo aquela droga que eu importei. Respondo por quantos tráficos? Um tráfico só, porque foi no mesmo contexto fático. Agora eu importo cocaína e vendo maconha. 2 condutas, 2 contextos fáticos diferentes, 2 crimes de tráfico. Entendeu o quê? O princípio da alternatividade é aplicável nos crimes de ação múltipla. É aplicável nos crimes de ação múltipla, de tipo misto alternativo. Ação múltipla de tipo misto alternativo. Pois neste caso, se a gente praticar mais de uma conduta no mesmo contexto fático, responderá por apenas um crime. Responderá por apenas um crime. Ficou claro aqui, pessoal? Então vamos recapitular aqui para a gente finalizar nossa aula de aplicação da lei penal. Olha, a gente falou aqui da eficácia de sentença estrangeira. Quem homologa a sentença estrangeira aqui? O STJ. E quem executa? Justiça Federal. Quando que eu posso homologar? Quando a sentença estrangeira produzir os mesmos efeitos de uma sentença o quê? Brasileira. Se naquele caso concreto a sentença brasileira produzir o mesmo efeito, nós podemos sim homologar a sentença estrangeira. Quais são os efeitos que a sentença estrangeira pode produzir no Brasil? Primeiro, reparação dos danos, né, e outros efeitos civis, desde que haja pedido da parte. E segundo, a aplicação de medidas de segurança. Só que neste caso tem que haver um tratado de extradição entre o Brasil e o estado de onde se proferiu a sentença, ou, na ausência do tratado, requisição do ministro da Justiça. Falamos aqui também da contagem de prazo, falamos do prazo penal, e neste caso inclui o dia do início, a gente conta aqui pelo calendário comum e despreza-se as frações de dia e de real, tá? Inclui-se então o dia do início. Exemplos de prazos penais: pena, prisão, decadência e prescrição. Falamos aqui do prazo processual. O prazo processual é aplicável aqui ao advogado, às partes que vão recorrer, né? Quais são os exemplos de prazo processual? Resposta à acusação, 10 dias, né? Prazo para a defesa, preliminar lá nos crimes funcionais, que é de 15 dias. Nós temos aqui o recurso. O inquérito policial é prazo processual, beleza? Neste caso, a gente exclui o dia do início, inclui o dia do final. Então, a gente só começa a contar no dia seguinte a intimação aqui, a citação para o ato, ok? Se der no final de semana o término, a gente prorroga para o próximo dia útil, fechou? Bem, falamos aqui dos princípios que são aplicáveis, né, no conflito aparente de normas, falamos também da aplicação do Código Penal de forma subsidiária na legislação extravagante. Quais são os princípios aqui para a solução do conflito aparente de normas penais? Princípio da especialidade, lei especial prevalece sobre lei geral, aqui eu analiso no plano abstrato, né, conflito de normas. Nós vimos aqui o princípio da subsidiariedade, que eu aplico aquele tipo penal se não configurar crime mais grave. Falamos aqui também do princípio da consunção, analisado no caso concreto. O fato mais grave absorve o fato menos grave. Exemplo, crime progressivo, progressão criminosa, atos impuníveis que podem ser
pretéritos, concomitantes ou supervenientes. E também falamos aqui do crime complexo. E por fim, o princípio da alternatividade. Pois se o agente, neste caso aqui, praticar mais de uma conduta no mesmo contexto fático, responde por apenas um crime, que aqueles crimes já são múltipla. Fechou? Muito obrigado, até o próximo encontro aí. Então, olha, já aperta o play na próxima aula aí, mas antes resolva algumas questões sobre os temas já estudados até nesse momento. Até mais e tchau!